Nessa primeira prisão, ele pediu para sair, orou para sair e saiu. Não saiu para se aposentar. Notinha de rodapé de novo. Não tem aposentadoria no reino de Deus. Enquanto você tiver um fiapo de vida e fôlego nos seus pulmões, você não está dispensado da obra. Mas agora Paulo está preso pela segunda vez. E o que aconteceu? Ele compartilha o drama da traição. Alexandre Lanoeiro causou-me muitos males. Foi quem delatou Paulo. Ele puxou o tapete, que apunhala pelas costas. Não é fácil ser traído. Quarto, ele enfrenta o drama das privações. E ele passa 3 privações. Primeiro, privações mentais. Eu preciso de livro para ler. Por favor, escute o que eu vou dizer. Paulo está morrendo. Ele está no lugar escuro. E ele está pedindo os pergaminhos. Cópias da Bíblia. Vamos dar um intervalo rápido para uma água. Eu não sei se tem um café, se tiver aproveitem, mas se não tiver uma água, irem para o banheiro rápido. Em 5 minutos nós vamos voltar aqui onde vamos ter o pastor disposto, aberto e sem tabu para responder toda e qualquer dúvida que vocês tiverem. Do ponto de vista da teologia, do ponto de vista de algum entendimento, porque eu acredito, como eu, aqui pessoas que gostariam de ver esclarecidas e ultrapassados alguns temas muito sensíveis, inclusive. Então nós vamos ter esse momento, porque o pastor vai ter que ser explorado como se explora uma sonda, sugar o máximo possível. Nós vamos ter que espremer, tirar JP todo o suco que o pastor trouxe. Mas para dizer que podemos ficar aqui horas e horas, não vai ser suficiente. E temos uma boa surpresa para vocês. Primeiro trimestre do próximo ano vamos ter aqui uma bateria de formações com o pastor. Por que é que nós vamos fazer isso? Como quando via o nosso compromisso, o conhecimento. É aquilo que Deus nos chamou para fazer. E eu quero ser excelente naquilo que Deus me chamou para fazer. E então um dos propósitos é exatamente este. Estrutura de ensino para líderes, para curiosos, para, enfim, para todo mundo. Porque as pessoas às vezes não vêm porque pensam que é só para pastores, não. Mas você que tem aquela fome e sede de aprender mais, esse espaço também é para você. E não façam como muitos fazem. Deixarem os seus líderes pastores. Lá na igreja e só você é que venham buscar conhecimento, não. Tragam mais pessoas. Tragam os vossos líderes, tragam pessoas. Mas nós depois sobre isso vamos falar. Nesse exato momento, mais uma vez, o meu agradecimento ao pastor Hernandes, à nossa amada pastora. Eu estou aprendendo muito, é um grande privilégio. Eu estou aprendendo muito andando com esse casal abençoado. Uma serva muito simples, muito simples. Gostava primeiro de saudar o pastor Hernandes e agradecer a iniciativa e parabenizar também o Venceslau. Já conheço de outros fóruns, de outras formações e quero aproveitar porque acredito que estamos num espaço entre cristãos e onde podemos falar mal, né, entre nós, ou seja, discutir ideias entre nós. Acredito que falou-se de pontos muito pertinentes que tem a ver com interpretação de espiritualidade e religiosidade. Eu penso que todos nós aqui somos, primeiro, líder de nós mesmos, né? Mas muitas das vezes, por fazermos parte de uma denominação, de uma comunidade, há choques naquilo que tem a ver com o cumprimento de propósito. Por exemplo, vou falar de mim, acredito que há pessoas nessa condição também, que podem ser músicos, criadores de conteúdos e tudo mais, e nós temos uma pergunta, eu pelo menos tenho uma pergunta: como a minha vida, né, o meu propósito pode contribuir para o reino de Deus fora da igreja? Porque às vezes pensamos que é só dentro da igreja que nós cumprimos o nosso propósito.
e anulamos a mensagem que Deus colocou em nós como indivíduos. Eu gostava que o pastor abordasse um pouquinho mais sobre isso. Como nós podemos cumprir o nosso propósito fora da comunidade, ou seja, fora das paredes da igreja local. Muito obrigado. Que está envolvido com a igreja, ou na verdade ele seria um testemunho muito mais vibrante se ele cuida bem dos seus funcionários, se ele faz o que faz com excelência, se essa empresa tem reputação na praça e se aquilo que ele faz com a motivação certa. Então, às vezes, é possível que uma igreja entre numa roda viva de ativismo tal que as pessoas sejam sufocadas. Às vezes não tem tempo para si, não tem tempo para o cônjuge, não tem tempo para os filhos, não tem tempo nem para o trabalho para fazer com excelência. Se requer que a pessoa viva aquela roda viva. E nem sempre ativismo representa aquilo que agrada o coração de Deus. Então é preciso saber o que eu estou fazendo, com a motivação que eu estou fazendo e com a excelência que eu estou fazendo. Deus é honrado quando o empresário faz o que faz com excelência, com a motivação certa. E se ele descuida da sua empresa, em nome de que está trabalhando na igreja, envolvido com as atividades da igreja, deixando a sua empresa, às vezes até na mão de outrem, porque diz o ditado lá do Brasil, não sei se em Angola, aqui em Portugal faz sentido isso, que engorda o boi é o olho do dono. Tem aqui também. Cabrito. Então, o empresário tem que estar na frente. A gente em coisas secundárias. São pontos que tem margem. Por exemplo, um batiza por imersão, outro batiza por efusão, outro batiza por aspersão. Um é pré-milenista, outro é amilenista, outro é pré-milenista sensacionalista. Um acredita que a espinha na carne é um orgulho, outro acredita que a espinha na carne é uma doença física. Ou seja, essas correntes de interpretação, desculpa, o Felipe caiu no meu bolso, alguns acreditam que essas correntes de interpretação são a base doutrinária, então não é. O que é base doutrinária? Sobre a segunda vinda de Cristo. Jesus vai voltar, os mortos vão ressuscitar, vai ter o juízo final, vai ter bem-aventurança eterna e condenação eterna. Agora, uns são amilenistas, outros são... A igreja não é o sal do sal e nem o sal do saleiro. Ele é o sal da terra. Então, obviamente, o impacto do cristão é para fora, não é para dentro. Então, não existe isso de intramuros. Porque é possível que a igreja entre para dentro dos muros e pense que é aqui mesmo, só aqui. Quando, na verdade, aliás, esse é um problema sério da igreja atual, que a agenda da igreja é centrífuga e não centrípeta. A ordem de Jesus nunca foi que o incrédulo, ou ímpio, ou não crente venha para dentro da minha comunidade. A Bíblia sempre ordena você ir até ele e não ele vir a você. Nós mudamos isso, porque toda a nossa atividade hoje é intramuros. Nós fazemos um culto evangelístico intramuros. Trazer a pessoa. Não estou dizendo que está errado, não. Mas eu estou dizendo que a agenda que nós encontramos na Bíblia é outra. Ir por todo mundo, pregar o evangelho, indo fazer discípulos de todas as nações. É lá fora onde as pessoas estão. Às vezes nós estamos pescando de anzol, com Deus quer que a gente pesque de rede e varredora. Às vezes está pescando no raso, com Deus quer que a gente vá a águas profundas. Então, a presença do cristão é para fora mesmo. Para fora mesmo. A igreja é para você recarregar as baterias. O seu ministério é lá fora. É lá na rua. É lá na empresa. É lá na universidade. Lá no bairro. Esse é o milenistas, outros são pré-milenistas históricos, outros são pré-milenistas dispensacionalistas, outros são pré-tribulacionistas, outros são pós-tribulacionistas. Isso pode nos distinguir como correntes, mas isso não pode interferir no entendimento que nós somos salvos em Cristo Jesus. E não pode nos tirar o quê? A comunhão. Tá? A todos, é uma honra estar aqui. É daquelas coisas que se diz que quem tem fé
Verá, glória a Deus. Aqueles que acreditam, um dia as coisas acontecem. E eu estou diante desse grande gigante que é o pastor Hernandes. Amém? Eu sei que a glória toda é para Deus, mas não podemos deixar de dizer que eu pessoalmente, eu creio que muita gente que hoje cá veio, porque eu sabia que o Senhor estaria aqui hoje. E é verdade. Vou passar a mim mais vezes. É verdade. Então, pastor Hernandes, seja bem-vindo. Obrigado. A este grande encontro, né? Já lhe foi dado as boas-vindas. Dizer que não podia deixar sair daqui, sendo a pessoa que é, sem falar de uma coisa que é muito pertinente nas igrejas atuais hoje. Falar sobre dízimos. Falou-se de tudo aqui, agora vamos falar um bocadinho também de finanças nas igrejas, né? Sabemos que hoje há muitas inverdades nas redes sociais e para quem lidera, que é o meu caso, lidero uma igreja, sentimos que há muita dificuldade de hoje em dia, até pessoas que já foram dizimistas deixaram de ser, porque acreditam que o dízimo não é bem aquilo que um dia nos foi ensinado. Para nós que somos um bocadinho mais antigos, nós aprendemos desde crianças que levar oferta na igreja, dizimar 10%, a gente leva até hoje, mas para essa malta de 1990 e 2000 e... de 2000 então, sim. isso está fazendo muita confusão atualmente nos nossos jovens nas igrejas. Então, a palavra vinda do Senhor, não que seja Deus, mas de uma pessoa com essa tamanha idoneidade e que é muito acarinhado por muitos que estão aqui, eu acho que vai ajudar a malta mais jovem que está aqui Muito a obrigado. voltar a ser dizimistas nas igrejas. Muito obrigado, querida, pela pergunta. Se vocês puderem, eu escrevi um livro sobre esse assunto em parceria com o pastor Arival, Dízimos e Ofertas são para hoje, onde eu trabalho 3 questões. Primeiramente, eu levanto a problemática de alguns segmentos religiosos hoje que transformaram a igreja numa empresa, o púlpito num balcão, o evangelho num produto, o templo numa praça de negócios e os crentes em consumidores. E cria-se aí a famosa frase, pequenas igrejas, grandes negócios. Então, nós precisamos repudiar essa prática de comercialização do sagrado, onde as pessoas misticamente criam produtos, vendem produtos como se tivesse valor espiritual. Essa prática nós temos que repudiar. Águas, O evangelho não é um produto e nem lenços, pode ser azeite. distorcido para enriquecimento das pessoas. Segunda prática que precisamos hoje corrigir, que tem levado muita gente a combater as ofertas e dízimos nas igrejas, que às vezes confunde o que é igreja e o que é propriedade particular. Sim. Às vezes você escuta que o fulano de tal vendeu a igreja, porteira fechada, isso é uma expressão lá de Minas Gerais, com os membros juntos. Vendeu. Vou dizer, isso é uma coisa absurda. Então o pastor precisa entender que igreja é uma coisa, está o apostolado dele. E a contragosto, Paulo vai se defender. E a contragosto, ele vai dizer, contar a experiência de que foi arrebatado até o terceiro céu. E ele faz isso com tal constrangimento que ele coloca na terceira pessoa. Conheci um homem, que no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Que no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe, ouviu, não diz que viu, ouviu coisas inefáveis, que não é digno de ser mencionado. Para que eu não me ensoberbecesse diante da grandeza das revelações, me foi posto um espinho na cara, mensageiro de Satanás, para que me esbofeteasse, a fim de que eu não me ensoberbecesse. Então, vejamos. Paulo não está dizendo que ele era orgulhoso. Paulo está dizendo que ele, em virtude da grandeza das revelações, para que ele não ficasse vaidoso igual os falsos apóstolos estavam sendo, Deus contrapôs isso com o espinho na cara. Ele está contando uma experiência do passado. Agora notem que ele está onde quando escreve isso? Em Éfeso. Está contando um fato lá do anterior, lá do passado.
Então, voltando ao texto, eu vou ler para que às vezes isso fique mais claro. Não tem consenso, viu, irmã? Querida Dália, não existe consenso. Então, a igreja evangélica está dividida em um pensa assim, outro pensa assado, outro pensa daquele outro jeito. Porém, dessas linhas de pensamento, você pode achar que uma é mais consistente do que a outra. Dizer que Deus botou o espinho na carne, porque ele era orgulhoso, não era orgulhoso. Não há base bíblica para eu dizer que o apóstolo Paulo era um homem orgulhoso. Não há. Agora, há clara menção aqui em Gálatas, eu vou ler agora, peço vênia para a leitura, onde ele vai afirmar o seguinte. Olha o que ele diz, capítulo 4, verso 13. E vós sabeis, está falando para os Gálatas, essa carta foi a primeira carta que Paulo escreveu. Então, vamos pegar a ordem cronológica dos fatos. Ele escreve a primeira carta, que é Gálatas, depois ele escreve de Corinto as duas cartas aos Tessalonicenses, depois ele escreve de Éfeso as duas cartas aos Coríntios, depois, caminhando para Jerusalém, ele escreve Romanos, depois da primeira prisão, ele escreve Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. No interregno das duas prisões, ele escreve 1 Timóteo e Tito. E na segunda prisão, ele escreve 2 Timóteo. Então, essa carta aos Gálatas é a primeira carta que ele escreve. Bom, então o que ele vai dizer? E vós sabeis que vos preguei o Evangelho pela primeira vez por causa de uma enfermidade física. Não é orgulho. Enfermidade física. Tem uma doença. Enfermidade física é doença. Uma doença. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelaste desprezo, nem desgosto. Antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, terias arrancado os próprios olhos para vos dar. Ou seja, é uma enfermidade física. Parece-me que a conexão entre um problema na vista e arrancar os olhos tem tudo a ver. Se eu estou com um problema de vista, se você me ama tanto, e se possível você faria um transplante, daria os seus olhos para botar em mim, para que eu pudesse ter a minha visão correta, é uma conexão legítima. Tá certo? Tá certo. Bom, Paulo está dizendo então que ele pregou o Evangelho lá na Galácia por causa de enfermidade física. Não consta a Bíblia que ele tenha saído de Antioquia da Síria doente. Mas consta que ele chegou na Galácia doente. Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe e Listra. Portanto, concluímos que ele contrai essa enfermidade no caminho. E tudo faz crer que foi aqui em Antioquia da Pisídia, aqui nessa região alagadiça que mencionei, perto da Panfilha, que ele contrai essa doença. Agora, é muito provável, não posso afirmar categoricamente, não é dogma, é corrente de pensamento. É muito provável que esse espinho na carne seja a mesma doença física que se refere em Gálatas capítulo 4, que é o problema da visão. E por que a gente conclui isso? Porque, do contrário, não faria sentido Paulo ter que ter uma amanuense para escrever as cartas dele. Quando você vai escrever um texto edita para alguém, você mesmo escreve. Você mesmo escreve. Precisa editar. Então, a conclusão que eu tenho, não é fechado isso. Claro, não é fechado, isso não é doutrina. Isso é corrente pensamento sobre um fato que aconteceu com o apóstolo Paulo. É que a doença física era o espinho na carne dele. Boa tarde, pessoal. Olha, aqui nós encontramos aqui no treinamento de liderança para jovens cristãos. Temos aqui nada mais, nada menos do que o grande cantor, o homem de Ungadas, alguém que eu aprecio e gosto muito. E ele esteve aqui a acompanhar a palestra. Eu gostaria que ele dissesse um resumo daquilo que ele aprendeu no dia de hoje, que irá contribuir para o seu crescimento, e ele gostava de passar para outros jovens como no dia. Certamente um dia cheio de graças. Viemos aqui aprender com o instrutor da Código V, que é o Dr. Venceslau. E hoje aprendi coisas muito práticas.
Na verdade, ser líder é saber lidar com a influência. E eu, como uma pessoa influente, tenho de aprender a lidar com isso para poder liderar outras pessoas. Porque a influência dá-nos poder, dá-nos condições para podermos guiar outras pessoas. E, acima de tudo, conhecimento. Portanto, sendo uma pessoa influente, hoje aprendi como ter de lidar com o meu ego, sabendo que eu tenho muita influência, e isso normalmente gera poder, e o poder pode dar cabo do nosso ego, do nosso caráter. E ser líder é muito mais do que isso. Então, controlar o ego, o nosso coração, as nossas emoções, é como disseram, né? O líder não briga. Eu não posso brigar por causa do meu ego, por causa da minha influência. And that's it. Boa, muito obrigado, vamos esperar. Boa tarde, Imparáveis. Estamos no evento, continuamos no local do evento e temos aqui nada mais nada menos do que o grande humorista angolano, Tigre Chieta, que também esteve no evento, e nós gostaríamos de ter uma palavrinha com ele para que ele possa nos dizer, no seu ponto de vista, como os jovens angolanos podem se preparar para serem bons líderes para a geração atual e gerações vindouras, do seu ponto de vista. A primeira coisa é avaliar. Vou recuar. As pessoas precisam estudar, não ficar simplesmente como é que eu vou dizer esse termo? As pessoas ficam muito no ouvir dizer, não estudam. Então investigam, e o investigar não é no raso, é ir na fonte da coisa. E segundo, detectar líderes. Os vossos mentores têm que ser líderes, não pessoas que diz que faz. Pessoa que fez e saber em que circunstâncias e condições fez. Ou seja, todo mundo pode cozinhar. É só darmos ali fogão e os ingredientes e a receita. É diferente alguém que inventou uma receita nas condições que tinha para fazer comida. Então, o meu mentor tem que me mostrar que tem o Face e o book. Olhem bem para os vossos mentores para saberem que vocês vão ser no futuro. Senão vão ser o normal e o raso como os vossos líderes foram, e mascarando, fazendo make-up social como muitos têm feito no nosso país. Uau! Profundo, eu vou ter que refletir nessas palavras e acredito que terá o mesmo efeito sobre vocês. Eu quero agradecer aqui, muito obrigado. Muitos de nós conhecemos apenas o Tigre Chieta no lado humorístico e poucos sabemos que ele também é profissional ou mentor nessa área. Então gostava que vocês enviassem energia positiva para que ele continue fazendo esse trabalho, porque de facto nós precisamos de líderes, de mestres, mentores que vão profundo. Muito obrigado mesmo. Continuação. Acabamos de presenciar, de assistir uma aula aqui com o pastor Hernandes e o Dr. Venceslau Andrade, e temos aqui uma mulher que é para fechar com chave de ouro mesmo. Estamos no mês das mulheres e não seria bom terminarmos sem ouvir a opinião das mulheres, daquilo que foi o aprendizado dela sobre a liderança cristã, sobre esse assunto. Tens alguma coisa para partilhar com o pessoal lá de casa que não esteve presente? Boa tarde a todos, boa tarde lá para toda casa. Eu sou a Cristina Lopes. Na verdade, foi um tempo de muita qualidade em que nós aprendemos sobre o princípio de uma liderança e aprendemos que a liderança é muito abrangente, seja na área profissional, seja na área como cristã, seja na área familiar, e foi um momento de muita sabedoria, porque o pastor Hernandes é uma biblioteca viva e podemos presenciar isso, tanto que aprendemos que um verdadeiro líder é aquele que sabe encaminhar os seus liderados, né? E aprendemos também que uma liderança não pode caminhar em lugar menos estratégico. E então e aprendemos também que a liderança é um propósito, né? Que mesmo dentro da empresa, sendo como uma empresária, devemos exercer a nossa liderança não só apenas a nível social, mas também a nível espiritual, e que quando nós estamos a exercer nossa liderança, nós também estamos a encaminhar pessoas. Então não podemos ficar muito fora daquilo que é o contexto original, né? que é Deus, que é a palavra de Deus. Então foi muita, mas muita coisa que podemos experimentar. E também uma coisa que ficou muito para mim foi que... Posso falar isso? Dá vontade. Foi que
quanto mais estás próximo de Deus, você vê um Deus grande. Mas quando estás longe de Deus, você vê um Deus pequeno. Então, fica aí a dica. Então, Deus abençoe. Aguardamos por vocês no próximo encontro. Estaremos presentes e vamos fazer outra entrevista. Muito obrigado. Muito Olha, obrigada. comunica